Vamos lá! O programa de hoje é todo especial. Na semana do Dia das Mães, vamos homenagear elas, que foram as escolhidas para gerar a vida, doar cuidados e amor incondicional. Fique conosco, o Doctor Entrevista em homenagem ao Dia das Mães está começando. Quando uma mulher descobre que vai ser mãe, surge um turbilhão de emoções e a vida passa a ter outro sentido. Mesmo antes do nascimento do bebê, nasce uma mãe e um elo que durará além da vida. Existem vários tipos de mães: mãe de muitos filhos, mãe de um filho só, mãe de filhos que já se foram, mãe de filho ausente, mãe de filhos que não são seus, mães que nunca tiveram filho, mães que já se foram, mães de todas as mães. Independente do tipo de mãe, o que importa é o reconhecimento de que sem ela nada seria possível. E para falar sobre as dores e as delícias de ser mãe, eu recebo Ania Lúcia Kruger, ela que é professora de inglês, pastora, estudante de psicologia e mãe de 5 filhos. Muito bem, Ania, muito obrigada pela sua presença aqui nesse Doctor Entrevista especial hoje em homenagem ao Dia das Mães. Seja muito bem-vinda. É um prazer para mim também estar aqui, viu? E é muito gostoso falar desse assunto mãe. Das mães que eu citei, você é a mãe de muitos filhos. O que, não como antigamente, que eram muito mais filhos que hoje, mas para os dias atuais, 5 filhos já é muita coisa. Conta um pouquinho da sua história, com quantos anos que você foi mãe pela primeira vez? Então, eu fui mãe com 19 anos e minha filha hoje, mais velha, tem 20. A maternidade na minha vida foi algo assim que eu escolhi. Eu quis ser mãe, jovem, não foi um acidente e foi, na verdade, um processo de amadurecimento. Eu amadureci com os meus filhos, eles me ajudaram muito. O que eu sou hoje, eu devo muito a eles. Todos eles me ensinaram e continuam me ensinando tremendamente. A minha história, eu casei com 18, fui mãe aos 19, praticamente 15 dias antes de fazer 20. Tive 5 filhos, né? A mais velha tem 20, a segunda tem 16, depois uma de 14, um menino, único menino de 10 e uma menina de 8. E tudo que eu fiz com eles. Hoje eu tenho uma empresa, um curso de inglês, eles ficam lá comigo, as mais velhas dão aula junto comigo e os mais novos são os meus parceiros e estou investindo na vida deles, acredito que isso é fundamental para uma mãe, investir em todas as áreas. E o inglês eu acho que é uma coisa fundamental para o futuro deles. Mas enfim, a minha história é cheia de idas e vindas, viagens, mudanças, então eu não sei exatamente qual área que você quer. São muitas mudanças, né? Mas assim, além da maturidade que veio cedo por conta da maternidade, o que mais que mudou na sua vida através da maternidade? Olha, a maternidade, ela me fez ser mais humana. Eu acho que isso é uma coisa que a gente muitas vezes sonha muitas coisas, mas a gente não consegue observar as pequenas que são a nossa natureza humana, que precisam ser avaliadas, nossas fraquezas. Foi onde eu aprendi o meu limite, onde eu não podia mais ir, quando eu estava cansada, o que fazer, ser sincera comigo, ser sincera com o bebê e falar, nossa, eu estou muito cansada, por favor, me ajuda. Porque não é fácil, né, Elaine? A gente que é mãe sabe que um bebê, ele requer cuidados, demanda tempo, demanda dedicação e é cansativo, né? Tem um ditado que fala que ser mãe é padecer no paraíso. Eu sempre falei, gente, esse ditado é completamente correto, né? Você tá no paraíso, ele é o paraíso, o bebê é o paraíso, ele é tudo gostoso na sua vida, a sua alegria, mas tem momentos que você
você está totalmente esgotada. Aqueles primeiros meses, então, eles são muito cansativos. Nossa, a mãe vira um zumbi, né? Isso. Eu tenho várias histórias desse período, assim, engraçadas, assim, uma vez a minha segunda filha, ela mamava muito e eu amamentei todos os meus filhos. A última eu não amamentei 9 meses, mas todos eu amamentei, assim, 9 meses e tal, muito feliz, sou muito orgulhosa de ter amamentado todos. E eu estava muito cansada porque ela amamentava muito, então à tarde eu fui dar uma cochilada, ela estava dormindo e eu botei uma mamadeira, porque assim, eu sempre gostei de tirar um pouco de leite e dar um pouco na mamadeira. Sim. E eu botei uma madeira para cozinhar ela, como é que se diz? Esquentar um pouquinho? Não, para limpar. Para ferver, para esterilizar. Isso, esterilizar, obrigada. Isso. E aí eu fui dormir e deixei a panela esterilizando. Uhum. Aí eu só escuto um vizinho falar assim, tem um apartamento pegando fogo. E eu assim, deitado na cama, ouvi isso e falei, meu Deus, quem é que coisa mais absurda, quem deixa uma coisa pegar fogo? Meu Deus. Aí a pessoa continuou, tem um apartamento. Aí eu falei, meu Deus, saí correndo, a mamadeira já tinha derretido toda, só tinha fumaça. Jesus. E ali eu vi assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, né? Foi quando eu falei assim, essa questão da humanidade. Eu falei, isso foi com qual filho? Quantos filhos na época? Foi com a segunda? A segunda. Então a primeira estava na escolinha. E você sozinha com a segunda filha? Sozinha com a segunda. Mas ela era um bebê maravilhoso, só que ela mamava demais. Então, assim, a amamentação, ela suga muito da mãe. Né? Algumas mulheres, elas inclusive ficam tão cansadas, elas desenvolvem, até por conta dos hormônios também, daquela mudança drástica, elas desenvolvem até a depressão pós-parto. Sim, você chegou a ter isso? Isso é muito normal. Na verdade, eu acredito que eu devo ter tido bastante de depressão pós-parto. Mas eu, na verdade, eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu tentei ser mais forte. Então, as consequências foram depois que eu vi, sabe? Eu acho que é muito importante hoje, a medicina está muito avançada e a gente precisa utilizar disso, porque é muito natural a depressão pós-parto e os maridos precisam estar atentos para realmente apoiar. E, enfim... eu tive, sim, algumas vezes eu tomei florais de bar, né? Porque você não pode tomar um remédio porque você está amamentando. Né? É verdade. Não, porque acha que até o sono fica comprometido. No início, assim, a criança acorda a todo momento, né? 2 em 2 horas a criança quer mamar. E você, às vezes, está tão cansada que você não consegue nem relaxar para dormir. E você não consegue acompanhar, o seu relógio biológico não acompanha do bebê. Então, muitas vezes, a mãe ela fica muito mais tempo acordada do que o bebê e isso vai causando um estresse, um cansaço muito grande, né? Sim. Eu acredito até que a gente tem que verificar, assim, o bem-estar do bebê, mas também o bem-estar da mãe. Então, essa minha segunda, que foi a que mais mamou, assim, chegou um momento, assim, 4 meses, 3 para 4 meses... eu lembrei da minha avó e eu falei, vou dar fubá. Vou dar uma madeira de fubá de noite. E eu dava uma madeira de fubá e ela dormia a noite toda. Então foi assim a minha paz. E deu certo. E deu certo. E, enfim, ela continuava mamando no peito durante o dia e tal. Mas à noite eu dava esse descanso e foi maravilhoso. Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eles ensinam a mesma coisa. À noite dê fórmula. Porque realmente você precisa dormir, senão você não produz mais leite, senão você não produz as enzimas que você necessita para ter um dia bom, né? Então, eu acho assim, vamos fazer tudo de bom para o bebê, mas a mãe também precisa cuidar dela. Com certeza. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a maternidade hoje com a Ânia aqui no Doctor Entrevista. A gente volta já e você não saia daí.